Os pais do meu marido apareceram no funeral após 8 anos sem contato. Depois que ele faleceu de leucemia, exigiram sua casa e negócio, mas eu recusei e agora estão tentando me processar. Tenho 44 anos e recentemente perdi meu marido de 48 anos. Estivemos juntos por 20 anos e casados por 12. Há 5 anos, ele foi diagnosticado com leucemia e há algumas semanas ele faleceu. Honestamente, já fiz as pazes com isso. Sei que vou sentir muita falta dele e minha vida nunca será a mesma. Duvido muito que algum dia consiga amar alguém tanto quanto o amei, mas agora ele está em um lugar melhor. Ele estava muito doente nos últimos meses de sua vida, então me sinto aliviada que finalmente esteja em paz. Na semana passada, finalmente tivemos um serviço fúnebre para ele. Não esperava que seus pais aparecessem porque não tinham a melhor relação com ele e nos últimos 8 anos nem sequer se falavam. Meu marido se afastou da família e jurou que nunca mais falaria com eles, e com boa razão, para ser honesta. Veja, meus sogros são o tipo de pessoas que têm um filho preferido e nunca se deram ao trabalho de esconder isso do meu marido. O irmão mais velho do meu marido, Jack, de 50 anos, é um alcoólatra sem futuro e sempre foi assim. Mas por alguma razão, seus pais sempre o preferiram em vez do meu marido, não importa o que ele fizesse. Apesar disso, meu marido tentou o seu melhor para estar presente para seus pais e seu irmão. Ele era um homem de família por completo, mas eles nunca o valorizaram. E quando começamos a namorar, comecei a notar como ele era tratado de forma diferente na casa deles. Falei com meu marido sobre isso várias vezes e disse para ele se defender, mas ele me disse que essa era a família dele e que ele não queria ser nada além de gentil com eles. Não importava como se comportassem. Ele era simplesmente bom demais para o seu próprio bem. Mas depois que começamos a namorar, ele começou a aceitar menos as bobagens deles, em vez de ser apenas um capacho para eles. Ele ocasionalmente se defendia porque eu continuava lembrando a ele que se eles o tratavam tão mal, então essa não era o tipo de família que ele precisava em sua vida. Quando completamos 3 anos juntos, ele não tinha mais tolerância para o comportamento da família e não aceitava a forma como tratavam. Isso levou a fricções entre eles, porque estavam tão acostumados a pisar nele que não podiam acreditar nessa nova versão, e perceberam que eu poderia fazer parte disso, já que ele começou a mudar desde que me conheceu. Então, tentaram convencer meu marido a me deixar, mas não funcionou e apenas fortaleceu nosso relacionamento. Suficiente para dizer que meus sogros e eu nunca nos demos bem e sempre estivemos em desacordo, exceto que eu sempre estive do lado certo das coisas e eles nunca foram nada além de horríveis conosco. E assim, quando apareceram no funeral com Jack, fiquei bastante surpresa, porque é a última vez que interagimos. Meu marido e eu saímos depois de uma briga muito feia e não foi nada bonito. Depois que meu marido e eu nos casamos, tentamos nos distanciar dos meus sogros de qualquer maneira, então não tínhamos um bom relacionamento naquela época. Mas eles nos convidaram para o jantar de Natal e participamos por cortesia. No entanto, quando chegamos lá, percebemos que cometemos um grande erro, porque tudo que fizeram na festa foi falar sobre como o novo negócio do meu marido não iria bem e estava destinado ao fracasso. Então, depois da festa, confrontamos seus pais sobre isso e eles disseram que estavam apenas ajudando-o a perceber que isso não era o certo a fazer e que ele deveria parar de copiar seu irmão, porque aparentemente até Jack havia começado um negócio semelhante, mas isso aconteceu depois que meu marido anunciou o dele. Para contextualizar, trabalhamos com produtos plásticos e reciclagem. Pesquisamos o mercado e sabíamos o que estávamos fazendo, ao contrário de Jack. Isso acabou em uma grande briga e saímos decidindo que nunca mais falaríamos com eles novamente. Obviamente, o negócio de Jack não decolou, porque ele não tinha o tipo de argumento que meu marido tinha e também porque não fez nenhum trabalho árduo por conta própria e esperava apenas aproveitar o esforço do meu marido. Já faz 8 anos desde então, e eles nunca se importaram em entrar em contato conosco novamente. Mesmo quando meu marido foi diagnosticado, e tenho certeza de que sabiam sobre isso, não falaram conosco. E quando ele estava no hospital, nunca nos visitaram. Aparecer no funeral foi um movimento surpreendente deles. Não prestei atenção neles durante todo o serviço e só se aproximaram de mim depois que acabou. Tentaram falar comigo gentilmente, mas não comprei isso. Mantive uma expressão séria e disse que podiam oferecer condolências, mas depois teriam que ir embora porque não estava interessada em interagir com eles. Não queria interagir com eles quando meu marido estava vivo, então agora que ele se foi, tenho ainda menos incentivo para falar com eles e deixei isso bem claro. Então deixaram de lado o ato e os pais dele me disseram que precisavam falar comigo em particular. Eu disse que teriam que esperar até que todos tivessem saído, porque caso contrário, não teria tempo suficiente para falar com eles. Estava muito curiosa sobre o que queriam falar comigo. Depois que todos saíram, falei com eles fora do local. Jack não esperou e foi embora com todos os outros, então era só eu e meus sogros conversando. Disseram que pensaram em visitar meu marido quando ele estava no hospital, mas decidiram não fazê-lo porque ele já estava muito doente e não queriam incomodá-lo ainda mais.
Foi uma desculpa muito fraca e boba para não visitar seu filho quando ele estava literalmente à beira da morte, mas eu não esperava nada melhor deles. Disse que não precisava de justificativas pelo que haviam feito e que precisavam ir direto ao ponto, porque tive um longo dia e não queria perder mais tempo com eles. Pareciam bastante chateados quando falei com eles nesse tom, mas era o que mereciam de qualquer maneira. Disseram que estavam lá porque queriam se despedir do filho uma última vez e também queriam falar comigo sobre o que ele havia deixado para trás. Todos sabiam que eu iria assumir o negócio depois dele. Pode ter sido ideia dele, mas estive com ele em cada passo do caminho para a execução e tudo mais, então naturalmente seria meu. E já tínhamos toda a papelada resolvida também. Então, assim que trouxeram o assunto à tona, deixei claro que não tinham chance. Os termos dele foram muito claros desde o início. Ele cuidou de todas essas formalidades legais assim que foi diagnosticado. Sabia que provavelmente estavam esperando falar comigo sobre isso para de alguma forma colocar Jack no negócio, mas eu não iria permitir isso. Depois de uma breve pausa, disseram que, como não podiam ter o negócio, queriam que eu pelo menos deixasse a propriedade para eles. E por propriedade, queriam dizer a casa que tanto nos esforçamos para projetar e queriam para si mesmos porque acreditavam que a família dele precisava mais, já que não tínhamos filhos. Não é como se eu precisasse daquela casa toda para mim, pois era um lugar bastante espaçoso, e eles alegaram que estavam cansados de viver em sua própria casa e precisavam de uma mudança de cenário, então planejavam morar em nossa propriedade e alugar a própria casa para obter uma fonte extra de renda. Fiquei chocada por eles estarem sugerindo isso, porque depois de não falar com alguém por 8 anos, você não aparece no funeral e pede à viúva para deixar a casa que eles construíram para si mesmos. Perdi a paciência. Já estava bastante miserável e gritei para que saíssem, porque literalmente não aguentava vê-los. Já estava bastante irritada com eles e acho que também estavam bastante chateados comigo, porque já os tinha repreendido 2 vezes antes. Então, quando comecei a gritar com eles, começaram a gritar de volta e disseram que estavam lá pela paz, mas eu estava sendo uma idiota total e não apreciavam isso. Depois, jogaram a carta da idade, dizendo que eu não sabia como respeitar os idosos. Retruquei dizendo que eles não sabiam como respeitar os mortos, já que meu marido mal tinha sido enterrado e eles já estavam aqui circulando como abutres. E pioraram dizendo que, como eu recusei quando pediram educadamente, fariam questão de processar e conseguir a propriedade para si mesmos. Só para deixar claro, meu marido declarou claramente em seu testamento que tudo o que tinha iria para mim. Então nem sei por que pensaram que ameaçar me processar seria uma boa ideia, já que acredito que meu marido foi bem claro. Disse-lhes que nunca iriam ganhar, mesmo que decidissem me processar. E disseram que era minha culpa que o filho deles não tinha falado com eles nos últimos 8 anos e não tinha conseguido se reconciliar com eles, o que não faz sentido. Achavam que eu tinha lavado o cérebro dele para se voltar contra eles, então fariam questão de que eu não ganhasse nada dele. Disse-lhes que saíssem e quando finalmente foram embora também voltei para casa. Estava realmente irritada na época e não estava pensando direito, então tinha completamente esquecido de um vídeo particular que meu marido pediu para eu tocar para seus pais, caso aparecessem no funeral. Isso tinha saído da minha mente e só lembrei quando voltei para casa. Vou falar sobre o conteúdo do vídeo mais tarde. Na verdade, ajudei-o a configurar e gravar o vídeo cerca de 1 mês antes de ele falecer, então sabia exatamente o que ele tinha dito nele e sabia que isso seria muito doloroso para seus pais. Então, decidi que tiraria um tempo de descanso por alguns dias e depois voltaria aos meus sogros para que soubessem exatamente onde estavam com seu filho e como era culpa deles. Não minha, como estavam tentando fazer parecer. Alguns dias após o funeral, decidi entrar em contato com meus sogros. Estávamos bloqueados em todos os lugares, então decidi dirigir até a casa deles e tocar o vídeo para eles pessoalmente. Ficaram muito surpresos ao me ver, mas decidi ser educada e disse que meu marido realmente deixou algo para eles e queria mostrar-lhes o que era. Sabia que queriam bater a porta na minha cara, mas estavam igualmente curiosos e gananciosos. Então, nos reunimos na sala de estar e toquei o vídeo para eles. Agora, sobre o conteúdo do vídeo, meu marido provavelmente sabia que seus pais viriam me assediar depois que ele falecesse, então tomou todas as precauções necessárias. Legalmente ele estava coberto e agora, para o aspecto emocional, ele fez aquele vídeo onde criticou seus pais pelo comportamento terrível com ele no passado. Disse que sempre se sentiu como uma prioridade menor na casa, porque sempre preferiram o filho dourado, Jack, a ele, e nunca se deram ao trabalho de esconder isso. Em seguida, lembrou-lhes de todas as maneiras que o trataram mal, como no ensino médio, quando se recusaram a pagar para ele ir para a faculdade. Mas gastaram milhares e milhares de dólares felizes com seu irmão, que não fazia nada além de festejar dia e noite. E mesmo quando começou a trabalhar no seu primeiro emprego, estavam constantemente comparando-o com Jack, que ganhava um pouco mais do que ele naquela época. Foi muito injusto também, porque Jack obviamente era mais velho e tinha uma vantagem de 2 anos sobre ele. Mesmo assim, ele não disse nada contra seus próprios pais.
Mas a maneira como descartaram seu empreendimento foi inaceitável e, embora estivessem errados, nunca se deram ao trabalho de se desculpar por isso. Nem sequer falaram com ele quando foi diagnosticado. Então, agora, não tinham o direito de me assediar pelo que achavam que mereciam, porque ele realmente deixou para eles exatamente o que mereciam, que era nada. Então, no vídeo, ele disse para nunca mais aparecerem por perto de mim e que ele já estava morto para eles há muito tempo. Portanto, sua morte real não deveria fazer diferença para eles, assim como não fazia diferença para eles se seus pais ou sua chamada família estavam bem ou não, porque, na verdade, a única família que ele já teve fui eu. Foi bastante tocante e fiquei com lágrimas nos olhos no final do vídeo, não por causa do que ele disse sobre seus pais, mas por causa do que disse sobre mim. Quanto aos meus sogros, estavam praticamente atordoados quando o vídeo terminou. Depois que o vídeo terminou, me recomponho, virei e disse que mesmo que tentassem processar-me, eu iria tocar esse vídeo como prova de que foi meu marido que realmente não queria nada com eles e não queria deixar nada para eles. A razão para isso seria que ele foi maltratado por eles toda a sua vida, então não tinham ninguém além de si mesmos para culpar. Definitivamente não foi minha lavagem cerebral ou manipulação que levou a isso e espero que saibam disso agora. Mas em vez de aceitar isso, eles viraram a mesa para mim e disseram que eu era uma pessoa horrível por tocar aquele vídeo, sabendo que ainda estavam lidando com a perda do filho. E agora eu fui além para tocar aquele vídeo horrível para eles. Depois, acusaram-me de usar aplicativos de edição para colocar o rosto do filho morto em alguma pessoa e inventaram outras teorias igualmente selvagens apenas para se livrar da sensação de culpa. E quando eu disse que não precisava provar nada para eles, disseram que eu era uma pessoa egoísta e não merecia nada do que meu marido tinha deixado para mim. Pareciam genuinamente chateados ao me acusar de tudo isso e desde então, tenho me perguntado se fiz a coisa errada ao tocar aquele vídeo para eles, porque, embora sempre tivessem tratado meu marido mal, eram seus pais, então talvez se sentissem genuinamente mal. Não sei, estou apenas confusa agora, se por ter tocado um vídeo que meu marido deixou para seus pais. Editar, alguns de vocês ficaram um pouco confusos sobre se toquei aquele vídeo apenas porque queria ou não. Bem, é parcialmente por isso e parcialmente porque meu marido literalmente me deu instruções específicas para tocar aquele vídeo para seus pais, caso tentassem me incomodar depois que ele se fosse e tentassem reivindicar qualquer propriedade como estavam fazendo. Para ser honesta, não é como se eu tivesse me esforçado para fazer isso com eles. Foi meu marido que me disse para fazer isso e eu estava apenas aderindo às suas instruções para fazê-los recuar. Acho que o que estou tentando dizer é que foi ideia dele tanto quanto minha, então não diria que fiz isso completamente por conta própria. Alguns de vocês têm perguntado onde Jack estava durante tudo isso e honestamente não tenho ideia. Ele definitivamente não estava em casa quando fui lá, então não sei o que ele tem feito. De qualquer forma, espero que isso esclareça as coisas. Atualização 1. Olá, só gostaria de agradecer muito a vocês pelo apoio que demonstraram na seção de comentários do post original. Lidar com a perda de um ente querido nunca é fácil, especialmente quando é alguém como meu marido. Ele era uma alma muito doce e gentil, e vou sentir falta dele todos os dias pelo resto da minha vida. Então, dói quando as pessoas o chamam de nomes, especialmente sabendo que já sinto falta dele e ele não está mais neste mundo. Não entendo o ponto de chamá-lo de capacho para seus pais e de um covarde, sabendo que ele se foi e nem vai poder ler isso. Quem vai ler isso, no entanto, sou eu e já estou realmente magoada e miserável com a perda do meu marido. Não preciso ouvir sobre os pensamentos negativos de todos sobre ele também. Sei que todos têm direito a ter sua própria opinião, mas falar mal dos mortos não é legal. Então não aprecio isso e gostaria muito que vocês não dissessem essas coisas sobre ele. Além disso, muito obrigada a todos que estão me apoiando. De qualquer forma, já faz uma semana desde que visitei meus sogros e eles não me procuraram ainda. Quando saí da casa deles naquele dia, estavam muito irritados e me acusando de todas as coisas malucas, como tentar machucá-los de propósito e intimidá-los para recuar e processar-me ou até mesmo contestar o testamento. Quero dizer, se eles querem fazer isso, estão bem-vindos a fazê-lo, só vai ser uma perda de tempo e dinheiro, porque duvido muito que consigam algo com isso. Mas se querem ir em frente apesar do vídeo, podem fazer isso. Quem sou eu para impedi-los? Tenho me mantido bastante ocupada desde então não preciso pensar em nada disso. Estou apenas tentando me concentrar no trabalho agora, porque tenho que deixar meu luto de lado e pensar nos aspectos mais práticos da vida também. Tenho muita sorte de ter pais muito solidários e eles têm morado comigo nos últimos dias. Estava muito cansada depois de voltar do trabalho, então assumiram todas as tarefas domésticas.
Meu pai ainda está trabalhando, mas me disse que vai cuidar de todas as coisas que meu marido costumava fazer, como pagar as contas e fazer as compras, já que sempre fui meio esquecida, e minha mãe vai cuidar da cozinha e da limpeza. Tivemos uma empregada doméstica, mas ela saiu por razões pessoais, o que eu tinha contado aos meus pais alguns dias atrás, e no dia seguinte eles apareceram na minha casa com suas coisas. Então isso foi muito doce da parte deles e estou muito agradecida que as pessoas estão cuidando tão bem de mim. Atualização 2. Então meus sogros decidiram contestar o testamento. O advogado do meu marido falou comigo sobre isso e não estamos muito preocupados com o que vai acontecer. Eles vão perder, já sabemos disso. O que foi realmente surpreendente foi que enviaram um e-mail para mim dizendo que minha estratégia de tentar assustá-los com aquele vídeo não iria funcionar, porque eles iriam conseguir o que era deles por direito. Meu marido era carne e sangue deles antes de ser meu marido, então eles tinham mais direito ao que ele havia construído para si mesmo. Disseram que não estavam apenas atrás da propriedade, mas também iam garantir que conseguissem algumas ações do negócio, já que sentiam que mereciam isso. Felizmente para mim, os tribunais não funcionam com base no que as pessoas sentem, então podem sentir que têm direito ao mundo inteiro, mas isso não vai ajudar no caso deles. De qualquer forma, aquele e-mail vai ser útil, então eu o salvei e enviei para o meu advogado. Ainda estou morando com meus pais e eles têm sido muito úteis e solidários. Até se ofereceram para falar com meus sogros para uma conclusão pacífica de tudo isso, porque acham que talvez meus sogros respeitem mais a autoridade dos meus pais. Mas disse que não era necessário, porque quero que sigam em frente com o processo judicial, já que sei que vai ser uma enorme perda de tempo para eles. E é exatamente isso que pretendo fazer: desperdiçar o tempo e o dinheiro deles. Pessoas têm vindo frequentemente nos últimos dias para me ver ou oferecer suas condolências, já que algumas não puderam estar presentes no serviço, e tenho estado bastante ocupada lidando com o trabalho e recebendo visitas, então mal tive tempo para pensar no que estou passando e processar meus sentimentos. Mas alguns dias atrás, me encontrei no escritório do meu marido para procurar alguns papéis relacionados ao trabalho e quase desmoronei, porque sentia muita falta dele e conseguia imaginá-lo no lugar. Só queria poder falar com ele mais uma vez e deixar claro o quanto o amo e o quanto sinto falta dele agora, mas sei que não posso, então apenas penso nisso e depois deixo passar. Agora, meu único objetivo é garantir que nosso negócio vá bem, já que sei que ele adoraria isso e pretendia que fossemos muito bem-sucedidos e ganhássemos muito dinheiro. E a ambição dele me deu a motivação para trabalhar muito, então estou fazendo exatamente isso. Atualização 3. Olá, já se passaram 2 semanas desde que meus sogros contestaram o testamento e até agora não conseguiram nada. Mas algo muito interessante aconteceu ontem. Recebi uma mensagem de Jack de todas as pessoas. Fiquei bastante surpresa com isso, já que ele e eu literalmente não temos nada para falar um com o outro, e dado o que seus pais estão fazendo, achei bastante ousado ele entrar em contato comigo. Nunca fomos particularmente próximos e definitivamente não estamos em termos de apenas enviar mensagens um ao outro. Nem o tinha bloqueado porque não tinha o número dele, mas quando ele me enviou uma mensagem, disse que queria falar comigo e perguntou se podia me visitar em casa. Achei isso meio estranho e meu instinto inicial foi apenas dizer não e bloqueá-lo, mas decidi dar uma chance porque tinha uma sensação de que queria falar com ele sobre algo. Além disso, se ele estava me procurando, tinha certeza de que tinha algo a ver com meus sogros. De qualquer forma, concordei em encontrá-lo e disse para ele vir. Meus pais estariam em casa, então não achei que precisaria me preocupar com nada. Quando finalmente chegou, trouxe flores e ofereceu suas condolências primeiro, dizendo que não tinha conseguido fazer isso no funeral porque eu estava ocupada com seus pais, mas queria muito que eu soubesse que sentia muito pela minha perda. Isso foi surpreendentemente gentil e eu não sabia o que dizer, porque esse não era o tipo de comportamento que esperava dele. Antes, sempre que interagíamos na casa da família, ele sempre parecia bastante arrogante e egoísta, mas essa era uma pessoa muito diferente. Além disso, ele não cheirava absolutamente a álcool, como costumava fazer há 8 anos, e parecia que tinha se endireitado. Depois de um pouco de conversa fiada, finalmente foi direto ao ponto e disse que estava ali para me dizer que seus pais estavam planejando me difamar e não seria nada bonito. Planejavam inventar um monte de mentiras sobre como meu marido aparentemente pegou dinheiro emprestado deles para começar o negócio inicialmente e agora eu estava me recusando a atender ao pedido deles quando precisavam do dinheiro de volta. Não havia contrato vinculativo, então não podiam legalmente vir atrás de mim, então planejavam postar isso nas redes sociais. Era um plano incrivelmente estúpido e nem sei por que achavam que isso poderia funcionar, mas fiquei muito agradecida que Jack veio até mim sobre isso para que eu pudesse resolver isso imediatamente. Ele me disse que nos últimos anos estava tentando ser uma pessoa melhor e até quis entrar em contato conosco várias vezes, mas depois de como tratou o irmão nos últimos não sei quantos anos, simplesmente não conseguiu encontrar coragem para fazê-lo. E estava ali para dizer que sentia muito por tudo, embora fosse tarde demais.
Então ele realmente começou a chorar e eu realmente não sabia o que fazer, mas meu pai veio em socorro e o confortou. Até fez uma xícara de chá para que ele se acalmasse um pouco. E finalmente, quando ele saiu, disse-lhe que tudo ficaria bem e que tinha certeza de que seu irmão apreciava o gesto dele. Isso pareceu fazê-lo se sentir um pouco melhor e acho que fiz a coisa certa. Mesmo que ele tenha vindo tarde para perceber seus erros, pelo menos se deu conta, e isso é mais do que posso dizer para outras pessoas como seus pais. Para ser honesta, nem acho que foi muito culpa dele. Seus pais falharam em estar presentes para nenhum dos dois filhos. Achavam que estavam fazendo um favor a Jack ao tratá-lo como filho dourado, mas na realidade apenas o estragaram completamente, e no final não fizeram nenhum favor a nenhum dos filhos. Sinto pena de ambos. Mereciam pais melhores e vidas melhores. Atualização 4. Olá, falei com meu advogado e disse a ele o que Jack me disse. Decidimos não fazer nada e esperar para ver se fariam aquelas postagens, então usaríamos isso contra eles no tribunal. Falei com Jack também e ele disse que estava disposto a testemunhar contra seus pais, se fosse o caso, então tudo estava resolvido. Alguns dias atrás, finalmente fizeram aquela postagem nas redes sociais e imediatamente enviei um e-mail dizendo que se não retirassem o mais rápido possível, seguiríamos com um processo por difamação. Estava contando com eles para serem teimosos e não retirarem, mas acho que perceberam que isso seria uma batalha perdida e provavelmente não ajudou o fato de eu ter dito que Jack estava do nosso lado aqui, então perderiam de qualquer maneira. Eles retiraram a postagem imediatamente, mas ainda mantiveram que iam tirar tudo de mim. Neste ponto estava ficando bastante entediante, então desejei-lhes boa sorte com isso e bloqueei aquele endereço de e-mail. Agora estão livres para fazer o que quiserem. Realmente desejo-lhes sorte, definitivamente vão precisar, já que agora a única pessoa em quem poderiam contar, Jack, não está mais do lado deles. Então estão sozinhos e realmente quero ver como vão lidar com isso agora.